Boa noite, família Iba e todos aqueles que nos acompanham em nossas redes. É um prazer estarmos juntos novamente. Nós estamos na série Crisálida, tratando de transformação, de mudança nesse novo tempo que estamos vivendo. Estamos entrando aí na 5ª semana. E hoje o nosso personagem ele tem um currículo invejável. Nós estamos falando sobre alguns personagens durante essa semana, mas o nosso personagem de hoje é um personagem incrível, porque ele previu uma seca de 3 anos, e isso nenhum meteorologista jamais conseguiria prever. Ele é um personagem que teve um serviço de entrega rápida, vamos dizer assim, mais estranho do mundo. A Bíblia diz que corvos o alimentavam, nenhum serviço do iFood conseguiria fazer isso. Multiplicou alimento para uma viúva, ressuscitou um menino, comeu uma comida servida por um anjo que lhe deu força para caminhar por 40 dias e 40 noites, um suplemento e tanto, não é? E ele também dividiu um rio, fez cair fogo do céu. Enfim, nosso personagem ele é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E para completar ainda a história, ele nem morreu. A Bíblia diz que ele foi para o céu numa carruagem de fogo. Estamos falando de Elias. E mesmo com esse currículo, com essa biografia impressionante, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 17, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. De qual sentimento Elias estava sujeito? A todos que nós estamos. Mas um deles, que é o que nós gostaríamos de destacar hoje, é o do desânimo. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz o seguinte: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis 19, 4. O desânimo é algo terrível, por 3 motivos. Primeiro, porque o desânimo ele é universal. Todos ficam desanimados. Todo mundo, em algum momento, fica desanimado. E não tem barreiras para este vírus chamado desânimo. O desânimo é um vírus, e não tem barreira para ele. Segunda razão é porque o desânimo ele é recorrente, ele não acontece uma única vez. Você pode estar desanimado hoje, pode estar desanimado mês que vem, ano que vem. Ele é recorrente. E, por último, ele é contagioso. Uma pessoa desanimada contagia outra pessoa. O desânimo ele é contagioso, ele é universal, ele é recorrente, mas ele também é contagioso. E os motivos para a gente estar desanimado são diversos. E quando a gente olha o profeta Elias e os motivos que o levaram a ficar desanimado, a gente pode identificar algumas coisas que nos levam também a estarmos desanimados. Nós começamos a história do profeta lá em 1 Reis, no capítulo 17, e aí em diante você pode, depois inclusive, estudar a história dele. Mas motivos que podem nos levar ao desânimo e que provavelmente também levaram Elias ao desânimo, eu gostaria de começar falando sobre fatalidade. O Elias ele aparece na história, ele aparece no cenário com uma notícia ruim. A princípio ele entra em cenário. Capítulo 17 de 1 Reis, versículo 1, ele já aparece dando uma notícia desastrosa, uma profecia de que agora não vai chover, a economia do país vai para o brejo porque não vai ter chuva. Nós estamos vivendo em Curitiba aí dias de racionamento de água por falta de chuva, e agora você imagina quando ele chega profetizando e dizendo que por o tempo indeterminado não haverá chuva, e isso se estendeu por quase 3 anos. Então, fatalidades, elas podem nos desanimar. A segunda coisa que pode nos desanimar são as faltas e necessidades. Porque ele sai dali, quando ele profetiza, Deus manda ele sair dali para uma outra cidade. E nesta outra cidade, ele é alimentado pelos corvos, mas ele também toma água de um riacho. E a Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 17 que o riacho secou. Falta, necessidade,
é um motivo para desanimar qualquer pessoa. E quando ele sai dali, Deus diz para ele sair dali e ir até uma cidade chamada Serepta, que lá uma viúva iria alimentá-lo, uma viúva iria dar de comer para ele. Note que é interessante que ele estava num lugar e Deus manda ele para um outro lugar ser alimentado. A fonte de provisão mudou. Isso é interessante a gente pensar, que Deus muda as nossas fontes de provisão. E ele mudou a fonte de provisão e diz, agora você vai até a viúva de Serepta. E quando ele vai até lá, imagino eu, que quando Deus fala algo nesse sentido, alguém vai te sustentar, é alguém que tenha condições. E quando ele chega, a viúva é tão pobre, que ela não tem o que comer. Então, eu acredito que frustração de expectativas causam desânimo na gente. Quando ele chega lá, a mulher não tem o que comer, então ele pede para ela, a única coisa que ela tem é um pouco de azeite, e ela cozinha um pouco de trigo e faz o pão para ele primeiro, e ele tem que ainda fazer um milagre com ele. Mas acontece ao longo da história que o filho dessa mulher ele vem a falecer. E vindo a falecer, ainda nós estamos no capítulo 17, vindo a falecer, ela vai até o profeta e começa a proferir palavras contra ele. Então tem duas coisas aqui. Primeiro que é a ingratidão. A ingratidão desanima a gente. Quando a gente tem uma ação com alguém e esse alguém se torna ingrato, isso causa um desânimo. E aqui ela é ingrata com ele, diz, o que eu fiz para o Senhor para merecer isso? O Senhor veio aqui para expor os meus pecados. Ela começa a fazer o que eu também acredito que é uma causa de desânimo, acusações injustas contra Elias. Ela acusou ele. A Bíblia conta que ele vai lá e ressuscita aquele menino, mas isso causa desânimo na gente. A sexta razão, o sexto motivo que pode causar desânimo é o desgaste emocional. Já no capítulo 18, nos versos 32 a 40, nós temos a batalha de Elias contra os profetas de Baal. E ali houve um desgaste emocional da parte de Elias. Enquanto ele tem que construir o altar, ele tem que provar ao povo que Deus é Deus, que Baal não é Deus e que Deus é Deus, há um desgaste, há a morte dos 450 profetas, que a Bíblia diz que ele os faz descer ali e mata eles ali. Então veja, há uma carnificina, há uma conversa, há todo um momento que causa um desgaste emocional. Desgaste emocional nos desanima. Um outro motivo é o desgaste físico. Mesmo depois de toda essa batalha, dessa morte dos 450, diz que ele subiu lá no cume do Monte Carmelo, quase 1 quilômetro de subida. Desgaste físico. Muitas vezes o nosso desânimo não é uma questão espiritual, mas pode ser uma questão física, de apenas precisarmos descansar. Aí nós já estamos no capítulo 19, no versículo 3, nós temos um outro motivo que é o medo. O medo causa desânimo. A Bíblia diz que ele fugiu de Jezabel com medo. Jezabel era a mulher do Acabe e queria acabar com a vida de Elias, e ele foge por medo. No versículo 4, que é do 1 Reis 19, que é o que nós começamos a ler, diz que ele ficou sozinho. A solidão também é um motivo para desânimo. E por último, a decepção com outras pessoas. Capítulo 19, versículo 10, ele fala com Deus que Israel não o adorou, então ele tem uma decepção com as pessoas. Tudo isso são motivos para nos desanimar. Motivos que talvez desanimaram Elias e motivos que podem estar nos desanimando. Mas o que o desânimo causa? Bom, primeiro o desânimo ele tira o nosso poder de concentração. A gente não consegue pensar direito quando está desanimado. O desânimo ele também encarcera a pessoa, como encarcerou Elias, num mundo egoísta. Um sofrimento, uma autocomiseração, e o desânimo obscurece a nossa fé e polui a nossa visão, não permitindo a gente ver além daquilo que podemos enxergar. Agora, aprendendo com Elias, a gente consegue entender como é que nós podemos vencer o desânimo, porque ele vem na vida de todo mundo. Então, eu gostaria de destacar três maneiras, olhando a vida de Elias, de como que nós vencemos o desânimo. O primeiro é reorganizando a vida. Alguém disse que nós somos mestres ou vítimas de nossas decisões. Nós somos mestres ou vítimas de nossas decisões. 1 Pedro 19:7 diz que o anjo do Senhor, Deus, voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma.
senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Note que a provisão foi divina, mas a decisão de levantar foi humana. Deus diz para ele: levanta-se, levanta-se. Isso é reorganizar a vida. Reorganizar a vida é tomar uma decisão. Uma decisão. É decidir sair do estado de autocomiseração. É isso que o anjo do Senhor vem tocar nele. Sair dessa caverna de isolamentos que nós vamos construindo, porque o isolamento mata, mas a comunhão vivifica. O isolamento mata, mas a comunhão vivifica. Deus chama Elias para a comunhão. O anjo chama ele para levantar e caminhar. E quando ele chega no destino, Deus chama ele para sair da caverna. Não é para você ficar aí. O versículo 11 do capítulo 19 diz: o Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Mude de atitude, reorganize sua vida. Às vezes nós estamos fazendo a coisa certa do jeito errado. E isso também causa o desânimo. O que o Senhor está nos ensinando é que reorganizar a vida é não desistir. Porque desistir é uma solução permanente para um problema temporário. Desistir é uma solução permanente para um problema temporário. O desânimo tende a colocar um ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula. Reorganizar a vida é repensar nela, é decidir, tomar decisões de não se auto-isolar, de não se autocomiserar, mas se levantar, andar e sair dos muros que nós construímos para o desânimo. A segunda maneira de nós vencermos é ouvindo a voz de Deus. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Nós vencemos o desânimo quando trocamos as ameaças do mundo pela suave voz de Deus, pelo suave sussurro divino. Alimentamos nosso coração com a doce voz de Deus. O que está nos ensinando aqui é que nós devemos procurá-lo, porque ele vai se manifestar de formas diferentes para cada um de nós. Momentos de fraqueza e de fragilidade, como as que Elias estava vivendo aqui, são oportunidades incríveis para uma busca por intimidade. Terremoto, ele já tinha feito um terremoto na vida do povo. Trovões, falar com força, com vento impetuoso, Deus já tinha se manifestado assim. Deus já tinha se manifestado com fogo para Elias. Agora ele precisava de uma voz suave. Aquela voz de Deus que pode suavizar o momento. Sabe quando você está numa discussão com várias pessoas, ou numa conversa com várias pessoas, e de repente uma pessoa se levanta com uma voz branda, suave, e traz suavidade para o ambiente? É dessa voz que nós precisamos em momentos de desânimo. Uma voz que traga equilíbrio, uma voz que abrande as circunstâncias, as ameaças que estão acossando nossos ouvidos. Nós vencemos o desânimo quando reorganizamos a vida, quando ouvimos a voz de Deus e, por último, quando realinhamos o nosso propósito de vida. Capítulo 19, versículo 13, quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? A pergunta é: o que você está fazendo com a sua vida? Em momentos de desânimo, essa pergunta ela precisa ecoar em nosso ser. O que você está fazendo com a sua vida? O abatimento e o desânimo embotam a nossa capacidade de destino. Como diria os psicólogos, basicamente Deus está falando assim,
Vamos elaborar novamente seu propósito de vida? O que está fazendo aqui, Elias? Você não é isso. Porque o texto continua, versículo 15, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, para suceder a você como profeta. O que Deus está falando para Elias é: vá e cumpra o seu chamado, vá e cumpra o seu propósito de vida. Em momentos de desânimo, o que Deus está nos ensinando aqui através da vida de Elias é que nós não devemos parar, mas continuar e realinhando o propósito de vida daquilo que Ele nos chamou para fazer. Reorganizar a vida, ouvir a voz de Deus. Reorganizar a vida, ouvir a voz de Deus e alinhar o nosso propósito de existência é o que nos ajuda a vencer o desânimo. Eu queria concluir dizendo que um cristão desanimado tem o seu potencial limitado. Um cristão desanimado tem o seu potencial limitado. E nossa eficiência ela é neutralizada quando nós somos abatidos. Por isso, o desânimo, quando vier à porta, reorganize sua vida, busque a Deus e se alinhe ao propósito de vida. Eu gostaria de orar com você nesse momento. De repente você está vivendo um momento de extremo desânimo. Seja lá qual for o motivo, seja lá qual for a causa, eu falei de 10 causas, 10 motivos aqui que podem estar desanimando a gente. Pode ser uma fatalidade, pode ser falta, pode estar tendo alguma falta, pode ser frustração, pode ser ingratidão, pode ser um desgaste emocional, pode ser um desgaste físico, pode ser que você esteja com medo, pode ser um tempo de solidão, pode ser decepção com os outros, não importa. Um momento de desânimo. Eu gostaria de orar contigo para que Deus lhe ajude a reorganizar a sua vida, ouvir a sua voz e alinhar o propósito de vida com o dele. Pai, nós estamos diante de Ti, ouvimos Tua palavra, ouvimos essa história incrível do Elias, Pai, do seu profeta, amado e escolhido por Ti, que nos ensina que em momentos de desânimo, Senhor, nós precisamos levantar-nos, reorganizar nossa vida, Pai, para seguir o caminho que o Senhor tem nos chamado. Por isso eu oro por aqueles que, porventura, nesse momento estão desanimados, que consigam levantar-se, Senhor. Tenham essa decisão de se levantar e de ouvir a Tua voz. Que a Tua voz venha como um sussurro suave para abrandar, trazer equilíbrio às nossas vidas em momentos de puro desânimo, que a Tua voz venha nos equilibrar novamente e nos alinhar ao propósito de vida, nos comissionando para o chamado que o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós. Assim eu oro e abençoo os meus irmãos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe a reorganizar a sua vida, a ouvir a sua voz e a alinhar o seu propósito de vida àquilo que Ele tem lhe chamado. Fique em paz.